Boa noite, queridos irmãos, a graça e a paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui para juntos termos um momento devocional, ouvirmos a voz do Senhor a falar nossas vidas por meio da sua palavra. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Salmo, de número 46, e vamos juntos meditar e ouvir a voz do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne, e os montes se abalem no seio dos mares. E ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio, queridos irmãos, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Queridos, nós estamos diante de um salmo de número 46, que revela a confiança no Senhor. A confiança no Senhor em meio a toda a adversidade. Esse salmo, ele se aplica literalmente ao nosso contexto. Temos passado dias difíceis, momentos difíceis. A situação da pandemia tem cada vez mais crescido em nosso país. Nós temos visto a realidade no mundo, são mais de 7 mil mortes, e tudo isso nos apavora. Nós estamos lutando e batalhando contra um inimigo invisível. Nós não temos armas concretas. O que nós temos são relampejos de informações de que a cura está chegando, de que está tendo avanço nos tratamentos, mas nada concreto, nada real em nossos dias. E tudo isso nos deixa apavorados, tudo isso nos deixa angustiados, porque nós temos visto e ouvido informações que nos atormentam. Informações que nos deixam, por vezes, com medos, angustiados, aflitos, temerosos. Entendam, irmãos, o medo não é a falta da coragem. O medo não é isso. E coragem não é a ausência de medo. Precisamos entender que coragem é dominar o medo. As informações muitas vezes nos deixam atônitos, nos deixam angustiados, e isso nos faz ficar ansiosos, isso nos faz ficar perplexos com tudo isso, receosos de que tudo isso chegue ao nosso lar, chegue à nossa família, bata à nossa porta. Mas nós precisamos olhar para a palavra de Deus. O Salmo de número 46, como disse, é um salmo dos filhos de Corá. É um salmo, queridos irmãos, onde ele revela a confiança no Senhor em meio às adversidades. Esse salmo, ele era muito usado pelo nosso querido irmão, reformador Lutero. Era um salmo onde ele muitas vezes cantava, muitas vezes lia. E é um salmo que ele mesmo parafraseou no cântico do hino Castelo Forte. Em meio às suas aflições, em meio às suas angústias, ele meditava e refletia neste salmo. E este salmo, ele é muito verdadeiro para os nossos dias. Em meio a todas as circunstâncias, em meio a todo o caos que nós estamos vivenciando, o salmo nos dá 3 circunstâncias para passarmos pelo caos. Primeiro, ele nos faz olhar para o Senhor como a fortaleza segura para a nossa vida. Em meio ao caos, irmãos, saibamos que nós temos o Senhor como fortaleza nossa. Verso 1 ao verso 3, ele nos revela isso. Veja comigo de forma rápida. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Essas duas expressões, refúgio e fortaleza, elas são bastante usadas para descreverem o caráter do nosso Deus. Ele é o nosso refúgio, nós podemos nos amparar nele, nós podemos nos refugiar nele, nós podemos nos achegar a ele, nós podemos descansar nele.
O salmista, no Salmo 61, verso 3, fala sobre esse refúgio maravilhoso. Em vários outros salmos que eu poderia passar, várias citações aqui, revela que Ele é o nosso refúgio. Mas além de nosso refúgio, Ele é a nossa força. Essas duas expressões, refúgio e fortaleza, expressam o caráter, descrevem o caráter de Deus, a ação de Deus para com o seu povo. Nós precisamos nos refugiar nele. Se refugie no Senhor, Ele é a sua fortaleza. Não espere nos homens, não espere na ciência ou na medicina. Não estou dizendo que nós não devemos orar para que Deus dê sabedoria, para que os homens encontrem a cura. O que eu quero dizer a você é que nós devemos, nesse exato momento de caos, nos refugiar naquele que é a nossa fortaleza, naquele que nos ampara, naquele que nos dá o consolo, naquele que nos dá o conforto, naquele que é o socorro bem presente na hora da tribulação. O salmista, em segundo lugar, nos mostra que em meio ao caos nós temos um Deus conosco. Do verso 4 ao verso 7, eu não farei toda a leitura, mas eu quero fixar apenas no verso 7. Ele mesmo diz isso. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio. O salmista aqui usa uma expressão do Deus da aliança. O Deus que fez aliança conosco, com os patriarcas. O Deus que fez aliança de ser o seu Deus e nós sermos o seu povo. Ele é um Deus que não nos desampara. Ele é um Deus conosco. Foi assim no Egito. Ele libertou o povo, ele estava com o povo, ele fez o povo atravessar ao Mar Vermelho a pés enxutos. Ele providenciou a nuvem para que o sol pela manhã não queimasse o povo. Ele providenciou uma coluna de fogo para que à noite no deserto eles pudessem ser conduzidos pela luz e para que eles não sofressem com o frio, porque no deserto acontece isso. Manhã, um sol escaldante, à noite, um frio castigante. O Senhor era um Deus conosco, o Senhor é um Deus conosco, Ele não desampara o seu povo. Você não está só. Ainda que esse caos nos atormente, esse caos traga aflições à nossa vida, à nossa família, as adversidades cheguem à nossa porta, Ele é um Deus conosco. Nós precisamos descansar, nós precisamos nos sentir seguros nele, nós precisamos confiar nele, nós precisamos olhar para ele, sabendo que ele nunca desampara o seu povo. É isso que ele nos diz em Mateus 28, verso 20, a parte final do versículo: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele é um Deus conosco. Ele está aqui, está aí, Ele está no mundo inteiro. Ele não desampara os seus. Em terceiro lugar, o salmista nos mostra como devemos enfrentar o caos. Primeiro, olhando para esse Deus que é a nossa fortaleza. Segundo, olhando para esse Deus que é um Deus conosco. O Senhor dos Exércitos é o nosso refúgio. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. E em terceiro lugar, lembrar que Ele é o nosso refúgio. O verso 8 nos mostra isso, do 8 ao 11. O salmista nos mostra que Ele é o nosso refúgio. E nele nós podemos refugiar porque esse refúgio traz a providência à nossa vida. Olhe comigo o versículo 8 ao versículo 10. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Ele é o nosso Deus provedor. Esse nosso refúgio é o nosso provedor. Eu sei que muitas vezes nós ficamos preocupados e angustiados e atônitos a todas essas informações que chegam pelas redes sociais, pela televisão. Parece que a cada momento tudo é difícil, mas nós precisamos refugiar naquele que é o provedor, aquele que nunca nos falta. Além dele ser o nosso refúgio como provedor, Ele também é o nosso refúgio como proteção. Versículo 11. Verso 11 ele nos diz isso. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você não está só, querido irmão. Eu quero que nessa noite você possa, ao término desse vídeo, curvar a sua cabeça, aquietar a sua alma. Como ele diz no verso 10. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietar a sua alma e descansar num Deus que não desampara o seu povo. Num Deus que é o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó.
que é um Deus que está conosco todos os dias, que é a nossa fortaleza, que é o nosso refúgio, que é o nosso provedor, que é a nossa proteção. Que o Senhor aquiete sua vida, que o Senhor traga paz ao seu coração em meio a todo esse caos, fazendo você lembrar que é nesse momento que nós precisamos nos fortalecer nele, que nós precisamos lembrar e tendo a certeza de que ele está conosco, e que nós precisamos lembrar que ele é o nosso refúgio e que ele não desampara o seu povo, pelo contrário, ele provê para o seu povo e protege o seu povo. Que Deus continue te abençoando, que Deus te conceda uma noite debaixo da graça dele, que Deus derrame bênção sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Deus amado, nós te agradecemos, porque sabemos que, ainda que o mundo, Senhor Deus, entre em colapso, o Senhor está no controle de todas as coisas. E nós temos um Deus que também controla a nossa história, controla a nossa vida. Então, nessa noite, Senhor Deus, nos faz nos fortalecer em Ti. Nos faz, Senhor Deus, lembrar que o Senhor está conosco, que o Senhor é um Deus presente, que o Senhor não desampara os seus. E nos faz lembrar que o Senhor é o nosso refúgio, e como refúgio o Senhor é provedor, o Senhor é protetor. Então, Pai, traz a paz que nós precisamos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, que Deus derrame sobre você bênçãos sem medidas, levante o seu rosto e te dê a paz.